Hoje o padre está bem equipado, né? Cheio de livro nas mãos. Homilia rápida hoje. Muito bem, meus queridos filhos e filhas em Cristo, vos acolho os que aqui estão, os que estão em suas casas, nos acompanhando pelas redes sociais. Nós celebramos a comemoração de todos os fiéis defuntos, popularmente conhecida como finados. Nós, nesse dia, nós exercemos aquilo que nós rezamos no credo em todos os domingos e solenidades. Creio na comunhão dos santos, ou seja, nós estamos interligados como igreja. A igreja é um grande corpo, um corpo místico, e todos os membros são interligados. Nós ouvimos no Evangelho de João, Jesus faz a mesma comparação que Paulo faz, mas por meio de uma videira. Ele é o tronco e nele estão enxertados os ramos. Se nós estamos ligados uns aos outros por meio de Jesus Cristo, que é a cabeça do corpo, que é o tronco da videira, assim nós compreendemos que nós podemos ser úteis em benefícios daqueles que dependem ou precisam de nós, como também aqueles que estão em vantagem diante de Deus em relação a nós, também nos ajudam, nos beneficiam com as suas orações. Então celebrar ou comemorar os fiéis defuntos é no fundo professar a fé na comunhão dos santos, em benefício daqueles que já se foram. Nós aqui nos reunimos e rezamos. Ora, minha gente, quanto mais amamos, mais nós agimos em favor de alguém. Não tem jeito de dizer que se ama alguém se eu não movo uma palha em benefício ou em auxílio daquele que eu digo que eu amo, né? E as pessoas, enquanto caminham aqui na terra, elas facilmente dizem amar umas às outras, mas depois da morte nós continuamos a depender uns dos outros, e o amor que se manifesta às vezes ele acaba. Na verdade, pode ser que nem tenha existido. Quem ama age em benefício, e os nossos entes falecidos, eles dependem das nossas orações. Rezar pelos mortos. Quando eu rezo por um defunto, eu preciso compreender bem a doutrina da igreja. Eu estou rezando para quê? Para que aquela pessoa se salve, ou para que aquela pessoa obtenha o que por meio da minha oração? Qual é a resposta? Para que eu rezo por um defunto? Vocês já pararam para pensar? Primeira coisa eu tenho que ter na cabeça, na mente, na consciência, doutrina da igreja. Aliás, hoje o padre trouxe o Catecismo da Igreja Católica. 2 livros não deviam faltar nas nossas casas. Primeiramente a Sagrada Escritura, e depois o Catecismo da Igreja Católica. Aliás, ano que vem nós vamos fazer formações, assim pretendo, para conhecermos a verdade e a doutrina da igreja. O que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre essa questão dos mortos? Nós não rezamos para salvar ninguém. É a primeira coisa que temos que compreender. Para que você reza? É para que ele seja salvo? Não, Nós, quando submetidos à morte, uma vez mortos, nós imediatamente somos julgados por Jesus Cristo, e ali será definido o meu destino eterno, que são 2 possíveis e não outros: ou a salvação eterna ou a condenação eterna. E quem é que vai definir isso? É Cristo que vai definir. Na verdade, Ele vai dar a sentença. Quem define são as minhas escolhas. O jeito que eu morro é o jeito que eu vou viver eternamente, ou é o jeito em que eu estarei eternamente, ou na morte eterna ou na vida eterna. No fundo, quem define sou eu, com as minhas escolhas. Salvação ou condenação? Então ninguém reza para salvar ninguém. A pessoa não gozou da salvação, desse destino eterno,
no ato da sua morte, não adianta oração, né? Por isso que nós não rezamos para ninguém. Se houver alguém condenado no inferno, não adianta oração. Há uns domingos atrás, uns 3 ou 4 domingos, nós ouvimos o evangelho em que Jesus conta a história de Lázaro, lembra? E Lázaro, o pobre, está no céu depois da morte, e o rico epulão, o banqueteiro, o banqueteador, foi para o inferno por suas escolhas. E o rico pede que Lázaro o ajude, ao menos passe um pouquinho da saliva para refrescar, porque no inferno uma chama que devora. E qual a resposta que Abraão dá ao rico no evangelho? Existe um abismo entre nós, ou seja, se tem alguém condenado, não tem mais jeito, é eterna a decisão. Por isso que eu preciso me cuidar bem, para que na hora que eu morrer, eu morra em estado de graça, né? Por isso que a gente fala, viva em estado de graça. Não é fácil viver em estado de graça, né? Confesse, busque os sacramentos, esteja sempre em estado de graça, porque o evangelho de hoje: ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. E a decisão é eterna: céu ou inferno. Para que eu rezo pelos mortos então? Porque aqueles que são salvos, ou que optam com as suas escolhas pela salvação eterna, eles podem não estar santos. Então é diferente ser salvo e ser santo, é diferente. Nós rezamos por aqueles que estão salvos. Então a igreja, a missa por excelência, reza pelas almas salvas. Se tiver almas condenadas, não tem jeito, a decisão foi eterna. Eles salvos, mas ainda não são santos. Por quê? Porque se eles são salvos, quer dizer que eles não trazem culpa de pecado. Isso é estado de graça, não trazer a culpa de pecado grave. Só que ele pode levar as marcas que o pecado deixou, as penas. Não existe nenhum pecado que cometemos que não seja, até que nós cheguemos no céu, que não seja paga a pena temporal. Todo pecado produz pena, produz consequências, e tudo tem que ser justificado. A pessoa pode ter se arrependido, né? Ou seja, Cristo, que apaga os pecados, apagou a pena eterna, a culpa, mas as marcas do pecado dela continuam no tempo, e é isso que tem que ser justificado, ou aqui por meio da penitência, da indulgência ou do sofrimento, se não der tempo, depois da morte no purgatório, né? Por isso que uma pessoa, quando, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Ela está com uma enfermidade grave e os médicos estão dizendo: essa pessoa não vai sobreviver. Ela deve se preparar para a morte e utilizar-se do seu sofrimento como um pagamento da pena dos seus pecados. Quanto mais sofrimentos, quanto maior amor diante do sofrimento, menos tempo no purgatório, né? Então nós rezamos hoje para que Deus, Ele sane as penas temporais daqueles que já partiram, que já foram salvos. A porta do purgatório, ela só tem uma saída, que é o céu, porque eles já são salvos, mas eles precisam se purificar por completo das marcas dos pecados que eles cometeram, né? Então essa é a doutrina da igreja, que às vezes a gente não compreende, né? Pode ver que quando o padre reza nas orações eucarísticas, existem várias orações eucarísticas. O padre reza, por exemplo, a oração 2, né? Que Deus intervenha ou haja em benefício daqueles que morreram em vossa amizade, né? Às vezes fala esse termo. O que quer dizer? Que morreram em estado de graça, os que foram salvos, é por eles. Então nós temos muitas pessoas que nós conhecemos, as que nós amamos e que já partiram.
Aí, padre, mas eu vou rezar por essa pessoa e se ela estiver no inferno? Ora, nós temos de fazer a nossa parte, né? Nós temos de fazer a nossa parte. Nenhuma oração ou ato indulgente se perde. A pessoa já foi condenada ao inferno, Deus entregará este presente que nós assim entregamos para outra pessoa. Este é o dia favorável para rezarmos pelos mortos, né? Para rezarmos por aqueles que partiram. Quem ama de verdade age em benefício daquele que diz amar. Não adianta eu dizer amar, por exemplo, eu perdi meu pai, eu dizer amar meu pai, se depois que ele morreu eu o esqueço. Pode ser que ele seja dependente da minha oração para gozar da beatitude eterna. E aí? Ele está esperando. Algumas pessoas sonham muito com os mortos, e às vezes vem perguntar para o padre, né? Padre, o que quer dizer? Olha, eu falo assim, né? Primeiro pode ser a sua consciência pesada, que você não fez o que você devia fazer enquanto a pessoa estava aqui. Pode ser isso. Aí, padre, não foi isso não. Então pode ser uma permissão de Deus para aquela pessoa que esteja necessitando da sua oração, né? Ou pode ser o seu inconsciente que está buscando, porque o inconsciente é uma mistura de vivências, né? O seu inconsciente buscou lá atrás sua experiência com essa pessoa e trouxe no sonho. Aí, padre, como é que eu vou saber? Não dá para saber. Então reze por ela. Se for um pedido de oração, reze, entrega. E a maior e mais forte oração capaz de tirar uma alma do purgatório é o sacrifício da missa. Por isso nós aqui estamos. Se nós amamos de fato aqueles que foram, nós devemos rezar por eles. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o purgatório. É o parágrafo 1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, ou seja, os que não morrem em pecado mortal, porque se morreu em pecado mortal, inferno. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. No céu não entra gente que não foi bem resolvida em tudo, não entra. Por isso, ou a gente resolve não somente tirar a culpa, porque tirar a culpa é o necessário para ir para o céu, né? Ou a gente resolve as consequências do que fizemos aqui, ou vai ser um purgatório, né? Que é a peneirinha até sair tudo. Quando a gente está encrencado com uma pessoa, inclusive, é melhor resolver aqui, não deixe para depois, porque o sofrimento no purgatório é pior, né? E Santo Tomás de Aquino, num livro por excelência que se chama Suma Teológica, ele vai dizer assim: qual foi o ser humano que mais sofreu neste mundo? Quem chuta? Jesus Cristo, né? O peso daquele martelo, o prego entrando nas mãos de Jesus, se fosse na minha mão, seria uma dor. Nas mãos de Jesus foi a dor de todos os seres humanos pregados, somado num só. Para nossa inteligência e a nossa experiência sensorial de dor, nós não temos como compreender isso, porque nós sofremos por nós mesmos, só sofremos por um. Ele sofreu por todos os seres humanos. Então é uma dor incomensurável, não se mede, e nós nunca passamos por ela, só Jesus Cristo. E São Tomás de Aquino vai dizer assim: a dor daquele que está no purgatório é superior à dor que Jesus padeceu enquanto caminhou aqui. Ou seja, imagine quanto que é. E aí nós recorremos aos santos que tiveram experiências ou visão do purgatório.
Às vezes a gente lê tanta coisa, né? Tantas revistas e jornais, e a gente não lê o livro dos santos. Tem uma santa conhecida, Santa Faustina Kowalska. Ela escreveu no diário, no seu diário, ela tem um livro que se chama Diário de Santa Faustina, a visão do purgatório que Deus permitiu ela ter. Para quê? Para que ela perpetuasse na história a sua experiência e alertasse os católicos. Tem um trecho que ela descreve a visão que ela teve do purgatório, lembrando que nós não temos contatos diretos com os mortos, não temos. Os que têm é uma exceção permitida por Deus visando a salvação, como por exemplo Santa Faustina. Como que ela teve visão do purgatório? Nós temos acesso? Não, Deus permitiu de maneira extraordinária para que a igreja pudesse santificar. E olha o que ela escreve, não dá para ler tudo porque o texto é longo. Eu vi o meu anjo da guarda que me mandou segui-lo. Em um momento eu estava em um lugar enevoado, cheio de fogo, em que havia uma grande multidão de almas sofredoras. Eles estavam orando fervorosamente, mas em vão por si mesmos. Só nós podemos vir em seu auxílio. As chamas que as queimavam não me tocaram em nada. O meu anjo da guarda não me deixou por um instante. Eu perguntei a essas almas qual era o maior sofrimento delas. Eles me responderam, em uma só voz, que o seu maior tormento era o desejo de Deus. Eu vi Nossa Senhora visitando as almas no purgatório. As almas a chamam de a estrela do mar. Ela os traz refresco. Eu queria falar com eles um pouco mais, mas o meu anjo da guarda me chamou para sair. Nós saímos daquela prisão de sofrimento. Eu ouvi uma voz interior que me disse: minha misericórdia não quer isso, mas a justiça exige isso. Desde então estou em comunhão mais íntima com as almas que sofrem no purgatório. Santa Faustina Kowalska. Tem uma outra santa que se chama Santa Catarina de Gênova, e ela tem um texto que se chama Tratado sobre o Purgatório, né? Também ela vai relatar um pouquinho, vou ler só um trechinho porque não dá tempo. Nenhuma língua pode dizer nem explicar, nenhuma mente entende a maldade do purgatório. Mas embora eu veja que há no purgatório tanta dor quanto no inferno, mas veja a alma que tem a menor mancha de imperfeição aceitando o purgatório, como eu disse, como se fosse uma misericórdia, e segurando suas dores, de não conta em comparação com a menor mancha que impede uma alma em seu amor. Eu pareço ver a dor que as almas do purgatório perduram por causa do que nelas agrada a Deus. É o que elas fizeram intencionalmente contra sua tão grande bondade. É maior do que qualquer outra dor que sentem no purgatório. E isso porque, estando na graça, eles veem a verdade e a gravidade do obstáculo que os impede de se aproximarem de Deus. A dor do purgatório é a dor por poder contemplar de maneira grandiosa e livre os sofrimentos de Cristo, sabendo que eu estou lá, contribuindo para que Ele seja pregado na cruz, né? Vou dar um exemplo do que é a dor do purgatório. Você tem uma pessoa que você ama muito, né? Por exemplo, sua mãe, seu pai, seu filho, não sei, né? O que é a dor do purgatório? Uma experiência. Você estava com o seu ente querido que você ama, quem você pode determinar quem, e de maneira acidental você matou essa pessoa. É a dor do purgatório.
Pensou? Pessoa que você ama mais, e de maneira acidental você tirou a vida dela. Um acidente, né? Um acidente bobo, por exemplo. É a dor do purgatório, né? A pessoa contempla o amor de Deus e ela sabe que tem ainda nela situações que ainda transcorrem no tempo, que são provocadas por causa da sua infidelidade a esse amor. É isso que é o purgatório, né? Depois leiam esses santos e essas experiências do purgatório, e nós vamos compreender que vale a pena nós buscarmos a Deus aqui enquanto ainda. Não deixe para depois, porque lá é pior. Por isso que a gente sempre fala: se tem alguém para perdoar, perdoe aqui. Se tem alguém para pedir perdão, peça perdão aqui. Não leve para adiante, vai ser pior, vai ser mais sofrimento. E a igreja nos exorta como aquela que tem autoridade dada por Deus para anunciar a verdade. Não é uma invenção, não é uma especulação, é uma realidade. É uma realidade. Hoje nós rezamos por eles que amamos, porque se eu digo amar alguém que se foi, mas eu não rezo, no fundo esse amor não passa de discurso. É o que nós estamos fazendo aqui. Quantas pessoas nesse momento estão dormindo, né? Mas choram a saudade daqueles que perderam. Os mortos não precisam de lágrima de ninguém. Os mortos precisam de missa. Os mortos não precisam de ninguém berrando, fazendo escândalo diante do caixão. Já foi. Os mortos precisam de sacrifício que salva. E é isso que nós estamos fazendo aqui. As pessoas esquecem facilmente daqueles que foram, né? O livro Imitação de Cristo, não sei se alguém já leu, ele vai dizer assim: olha, faça por você o que precisa ser feito, busque a santidade, né? Se tiver que sofrer, enfrente o sofrimento de maneira passiva, enfrente como santificação, porque depois que você morrer, as pessoas facilmente esquecerão de você. Mas se ainda dependermos depois da morte, é isso, é o sacrifício que haverá de nos empurrar para o céu. Então hoje nós estamos aqui nessa igreja fazendo a única coisa que os mortos precisam, que é rezar. A missa por excelência. Existem muitos outros atos espirituais que também conquistam para os mortos indulgência, de maneira indulgente, o perdão das penas. O rosário, quem reza o rosário e cumpre as prescrições, né, da doutrina da igreja, também conquista indulgência plenária e tantos outros atos indulgentes, né? Aí está a indulgência. Qual é a diferença da indulgência e do sacramento da penitência, né? Se eu me confessar hoje, por exemplo, estou em estado de graça, né? Eu estou em estado de graça. Se eu morrer, né? Se eu morrer, eu já sou salvo, tenho garantido o céu. Mas se eu tiver penas que eu não ainda purifiquei daquilo que eu fiz, mesmo sendo perdoado, eu terei de ficar no purgatório. E a indulgência é um adiantamento do purgatório, só que de maneira macia, no hoje. Não sei se alguém já fez alguma indulgência aqui, né? Por exemplo, no ano de 2016, acho que foi, se não me engano, nós tivemos, por determinação do Santo Padre, o ano da misericórdia. Aqueles que passassem na porta santa. Aliás, tinha uma porta aqui, se não me engano, no santuário do Sagrado Coração de Jesus, né? Um bom Jesus. Aqueles que não é de maneira mágica. Primeiro eu preciso me confessar. Não adianta querer apagar a consequência do pecado se eu não apago o pecado primeiro. A penitência, o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, apaga a culpa, né? Você é perdoado do que você fez, só que o que você fez produziu consequências no tempo, na história. E o ato indulgente vai apagar a consequência, as penas. Então aqueles que passavam, se confessavam, rezavam pelo Papa, iam à missa e passavam na porta santa. Quem aqui foi na ocasião? Há bastante gente. O que faziam?
recebiam para si ou ofereciam para outra pessoa falecida, né, o pagamento da pena temporal. O último exemplo para a gente entender: o pecado causa marcas. Pega um pedacinho de madeira, por exemplo, um pedacinho de madeira, liso, bonitinho, pega um prego e com um martelo coloca aquele prego naquela madeira. Pá. O prego é o pecado. Quando você se confessa ou tem uma contrição perfeita, que é algo muito difícil, né? Você tira o prego, tira o pecado. Só que o que ficou na madeira? A marca. É isso que é a pena temporal. O que você fez continua produzindo efeito ruim no tempo. E de maneira muito santa, sagrada, um ato indulgente apaga a marca, né? O que é isso, Padre? Marcas do pecado, né? Vou dar um exemplo para você. Imagine, você é um homicida. Você matou alguém, um exemplo, tá? Você matou uma pessoa intencionalmente, tá? Você produziu sofrimento na vida daquela pessoa, mas não só na vida daquela pessoa. Você produziu sofrimento na vida de muita gente por causa dela, não é? Que são as consequências temporais daquilo. Aí você se arrepende do que você fez. Você recebeu perdão da culpa, mas o sofrimento que você provocou, por exemplo, nos familiares daquela pessoa, eles só serão apagados pela indulgência, né? Então é isso, minha gente, que nós estamos aqui fazendo, oferecendo o sacrifício da missa, para que aqueles que no purgatório não estiverem possam entrar no reino dos céus. E nós precisamos aprender com a morte algumas tarefas. Primeira coisa, aprender com a morte, que a vida é breve, né? Às vezes a gente perde tempo com muitas coisas que não vale a pena. A angústia, a rivalidade, a implicância, o rancor, a falta de perdão. Hoje nós ouvimos o texto da sabedoria: olha, a vida dos justos está nas mãos de Deus, né? E no evangelho de hoje fala assim: o tempo é breve, cuidado que o Senhor virá como um ladrão. Não perca tempo com sentimentos ruins, viva a vida de maneira perfeita, porque depois que morreu não tem mais jeito, não tem mais jeito. O que mais que a gente aprende com o mistério da morte? Que eu preciso me santificando a cada dia, buscando crescer no amor de Deus, sendo um ser humano mais humano, como Cristo assim o é. Que Deus nos ajude a compreender o mistério da morte e a rezarmos sempre por aqueles que nós dizemos amar. É só assim que nós manifestaremos amor. Traga no seu coração sempre. Quem já perdeu a mãe ou o pai aqui? Ergue a mão. Nossa mãe, todo mundo, né? Quase. Se você ama de verdade, toda missa que você for, pense nessa pessoa, reze por ela, né? Pode ser que ela já esteja no céu. Se estiver, Deus vai entregar a sua oração para um outro defunto que precise. Mas reze. Aí me perguntaram outro dia: Padre, posso pedir intercessão da minha mãe, que ela era tão boazinha? Aliás, você vai em velório. Quando você vai em velório, todo mundo vira bonzinho, né? Até pior pessoa, né? Quando estava vivo, você falava mal, que é uma beleza, né? Aí você vai no velório da pessoa: nossa, está com um semblante tão sereno, já deve estar no céu. 2 dias antes estava falando que a pessoa era uma encrenca, era não sei o quê. Ai, padre, posso pedir intercessão da minha mãezinha? Não. Você não sabe se ela já é santa, né? Peça para aqueles que a igreja, que tem a autoridade, o poder das chaves, peça para aqueles que a igreja já disse: este é santo, a Virgem Maria, São João Batista e tantos santos que nós conhecemos. Essa igreja já disse com a autoridade dada por Deus: este está no céu.
meu pai, a sua mãe, a sua sogra, não sei por quem você vai rezar hoje que você ama tanto. Pode ser que não esteja ainda, então não peça intercessão, reze por eles. Olha, se eles estiverem no céu já, quando nós rezamos por alguém, nós estamos interligados. Lembra que o padre começou a falar isso? Eu rezo por meu pai, para que ele que já é salvo, assim espero, possa, se estiver no purgatório, entrar no céu. Mas ele já está no céu. Quando eu rezo por ele, eu penso nele, nós estamos interligados. É como se ele falasse assim: alguém me chamou. Se ele estiver no céu, ele vai rezar e interceder por você. A sua oração não é vã, ela volta para você, né? Então, façamos as nossas experiências de oração e rezemos sempre pelos defuntos, por aqueles que partiram, para que um dia alguém possa rezar por nós. E quanto mais o tempo passa, menos as pessoas rezam pelos mortos, né? É um problema, porque será que alguém vai rezar por nós quando nós morrermos? Né? Por isso, olha do lado aí, quem é mais novinho, faz assim, ó, né? Você vai rezar por mim, hein? Não vem puxar seu pé, né? E não dá para puxar o pé. O máximo que Deus permite são sonhos, são pensamentos. Então, nos santifiquemos hoje e façamos aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós depois da nossa morte. Assim seja. Amém.